Vamos lá, meus amiguinhos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. Papai está trazendo para vocês aí um circuito elétrico para a gente resolver. Essa questão caiu no concurso do IDECAM aplicado no ano de 2021 e o texto diz o seguinte: quais são as leituras do amperímetro e do voltímetro e no voltímetro representados no circuito, como mostra a figura abaixo? Desprezar eventual sinal negativo. Bom, então está aqui o que o problema está pedindo para a gente, é isso que a gente vai determinar. E já vamos lá na figura, porque a gente já identifica os dispositivos, está vendo? Ó? Ele quer a medida da intensidade da corrente elétrica feita nesse amperímetro e a medida da DDP feita por esse voltímetro, tá? Então vamos lá para algumas explicações. Isso aqui é o famoso amperímetro. O amperímetro, você já sabe que ele é um medidor elétrico utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica. O problema não deixa claro que esse amperímetro ele é ideal, mas se ele não for, fica difícil da gente resolver, ok? Então, muito bem, esse amperímetro ideal, e o amperímetro ideal é aquele cuja resistência é desprezível. Na prática, não existe um equipamento elétrico cuja resistência é desprezível. Sempre haverá alguma resistência. Quando é que a gente diz que essa resistência é zero? Quando ela é comparada com as demais resistências que tem no circuito, ela é muito inferior, muito inferior mesmo, tá? Ela é tão inferior que seja a ser desprezível. E aí, quando chega a ser desprezível, a gente diz que ela é igual a zero. O amperímetro ele tem que estar ligado em série no ramo do circuito onde a gente quer saber a intensidade da corrente elétrica da forma como está aí, tá? Esse outro dispositivo que está aqui é o que a gente vai chamar de voltímetro. O voltímetro, você já sabe, ele é um medidor destinado a encontrar a diferença de potencial nos terminais do dispositivo ou do ramo do circuito onde ele estiver ligado, tá? Bom, esse voltímetro ele também é ideal. Só que ao contrário do amperímetro, o voltímetro ideal ele tem uma resistência muito grande. Às vezes a gente ouve falar a resistência de um voltímetro ideal tende ao infinito. Mas só para você entender melhor, porque quando se coloca a palavra infinito, fica mais difícil ainda de entender às vezes. Essa resistência do voltímetro, ela é muito superior, mas muito superior às demais resistências que estão ligadas no circuito elétrico. É tão grande, é tão grande, é tão grande, que aí vai permitir, né, com que não passe corrente elétrica por ele, ou então que a corrente elétrica que passe por ele seja desprezível, tá ok? Muito bem. O resistor, o voltímetro, ele tem que estar ligado em paralelo com o ramo do circuito onde você quer medir a DDP. Então, por exemplo, nesse caso aí, a gente quer medir a DDP entre esses dois pontos que aqui estão, tá? Para medir essa DDP, a gente vai ter que encontrar qual é o potencial nesse ponto e qual é o potencial nesse ponto aqui, ok? É isso que a gente vai ter que fazer. Tem uma simbologia nova aí também, que é esse termo que está aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de fio terra. E esse fio terra está aí para dizer que nesse ponto desse circuito elétrico, que é esse daqui, esse potencial aqui, ele é igual a zero. É isso que quer dizer. Potencial, e aí eu vou colocar aqui e chamar esse ponto de P, tá bom? Esse ponto P aqui, o potencial no ponto P é igual a zero, ok? Bom, e aí você tem aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, um desenho que indica um gerador, né? Você sabe que cada par de placas desse daí, uma pequena e uma placa grande, indica um gerador. Então, como aqui você tem dois pares, né? Uma pequena, uma grande, uma pequena e uma grande, então é como se você tivesse dois geradores ligados aí, ok? Dois geradores, por exemplo, ligados em série.
Bom, esses dois geradores que aí estão, na verdade, pelo menos um deles vai ser um gerador, tá? E o outro pode ser gerador, como pode ser um receptor. Eu vou explicar para vocês. Bom, quando você tiver assim, dois geradores, você vai pegar o maior dele e vai dizer, você é um gerador, tá? O maior dele. Então, esse de 24 volts aqui, com certeza ele é um gerador. Aí nós vamos depois desenhar a corrente elétrica. Vamos lá, então. Deixa eu fazer esse desenho aqui para vocês. Nós vamos pegar, olha só, vou representar assim, ó. Isso daqui, pronto. Isso daqui é o que a gente chama de gerador. E aí você sabe que a corrente elétrica em um gerador, ela vai passar sempre da plaquinha de menor potencial para a plaquinha de maior potencial. Então aqui, ó, aqui vai ter um potencial negativo e aqui vai ter um potencial positivo, o que indica que a corrente elétrica nesse ramo no gerador vai passar assim, ó. Tá vendo? Então a corrente elétrica vai passar nesse sentido. E aí o que nós vamos fazer? Agora nós vamos ver o que é o outro, se o outro também é um gerador ou se o outro é um receptor. Aí você vem com a corrente elétrica passando, ó. A corrente elétrica está passando nesse sentido, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, passa por aqui, chega aqui nesse ponto, você tem que ele toca primeiro a placa positiva. Ele toca antes a placa positiva do que a placa negativa. Então, se ele toca antes a placa positiva, é porque ele não é um gerador, ele é um receptor. Então, esse elemento que está aqui, que parece indicar um gerador, na verdade, ele é um receptor. Por quê? Por causa do sentido da corrente elétrica. Olha aí, ok? Então, aqui você tem uma placa de menor potencial e uma placa de maior potencial. E a corrente que vai passar por esse elemento do circuito é no sentido da placa de maior potencial para a placa de menor potencial. Então, isso aqui é a corrente elétrica do circuito. Então, vamos dar nome aos bois, né? Vamos dar nome aos bois. Esse daqui é o que a gente chama de gerador. E ele é ideal porque não tem resistência interna, não está indicado no circuito. E isso daqui é o que a gente chama de receptor. Ok? Bom, o gerador fornece energia para o circuito e o receptor consome essa energia. Então, é diferente. O gerador, ele transforma energia de uma modalidade qualquer em energia elétrica. Por exemplo, uma pilha, uma bateria, ele transforma energia química em energia elétrica e fornece ao circuito externo para fazer tudo que está no circuito externo funcionar. Aí, o receptor está ligado nesse circuito. Aí ele recebe a energia que é fornecida pelo gerador e converte a energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja exclusivamente a térmica, tá? Todo dispositivo de circuito elétrico que passa corrente, ele vai desperdiçar parte de sua energia na forma de calor. Mas a função de um receptor, como é o caso de um motor elétrico, não é transformar energia elétrica em calor. Quem faz isso exclusivamente ou majoritariamente transforma energia elétrica na forma de calor são os resistores, tá ok? Então, esse dispositivo que está aí, chamado receptor, ele vai receber a corrente elétrica, vai receber energia elétrica e vai transformar essa energia em outra modalidade de energia. Isso, por exemplo, pode ser um liquidificador. O liquidificador recebe a energia, os motores em geral, recebe energia elétrica e o liquidificador vai pegar essa energia elétrica e transformar em energia mecânica, em energia de rotação, tá? O problema também não falou para a gente, mas esse receptor, ele é um receptor ideal, tá? Porque também não indicou que existe alguma resistência nele aí. Simples assim. Então,
que a gente já sabe? Que o sentido da corrente elétrica nesse circuito é sempre assim, ó. Isso aqui é o sentido da corrente elétrica. Tá vendo? O sentido da corrente elétrica é o sentido horário, tá? Bom, os outros dois elementos, os outros quatro elementos que nós temos aqui são os resistores, ok? Bom, esses resistores aqui, eles estão associados em série e esse daqui estão associados em série. Professor, não é primeiro esse em paralelo com esse, depois esse em paralelo com esse e o equivalente deles em série? Não, eu vou explicar por quê. Justamente por causa da característica do voltímetro ideal. Quando a corrente elétrica chega nesse ponto aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele vai chegar nesse pontinho que está aqui, que é um ponto divisor de corrente, você já sabe. Ele vai chegar aqui, e aí a corrente vai se dividir. Parte da corrente vai para um lado e parte da corrente vai para o outro. Então, você vai ter corrente elétrica subindo aqui, que vai passar por aqui, olha aí, tá vendo? E você vai ter corrente elétrica lá embaixo também. Deixa eu só ajustar aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto. Olha só. Você vai ter corrente elétrica aqui e você vai ter corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica a gente vai chamar de I1 e essa corrente elétrica vai ser chamada de I2. Então, esse ponto que você está vendo aqui é o que a gente chama de nó. Isso aqui é um nó. E eu vou puxar uma setinha, eu vou tentar puxar a setinha para escrever isso aqui em cima para vocês. Ó. Isso aqui é um nó. E em todo nó, a corrente que chega é igual à soma da corrente que sai. Isso aqui é o que nós chamamos de primeira lei de Kirchhoff, que é chamada de lei dos nós. Então, a corrente que chegou I é igual à soma da corrente que sai. Muito bem. A corrente, quando passar pelo resistor de 7,5 ohms, ele vai chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, como a DDP, como a resistência desse voltímetro aqui, ela é muito grande quando comparada com essa de 2,5, no lugar da corrente descer, a corrente passa direto. Então, você vai ter aqui I1 também. Tá vendo? E aqui embaixo é a mesma coisa. Como essa resistência aqui é muito grande quando comparada com essa, então a corrente I2 vai passar nesse sentido aqui. Então aqui está I1 e aqui está I2. E aí está a lei dos nós novamente, tá vendo? Olha a lei dos nós aí novamente. Quando essa corrente passar por aqui, ela vai chegar aqui, I2 chega aqui, I1 chega aqui. Aí esse aqui também é um nó. Aí, ó, a soma das correntes que chegam, que é I1 mais I2, igual à soma das correntes que saem, que é igual a I, que é justamente isso que eu coloquei aqui em cima para vocês, tá? Lei dos nós, primeira lei de Kirchhoff. Lei dos nós, primeira lei de Kirchhoff. Resolvido aí para vocês, essa questão está tudo indicada. Então, já dá para você perceber que esses dois resistores aqui, já que a corrente não se divide aqui, não vem parte para o voltímetro e parte para cá, então isso aqui, na verdade, está indicando que esses resistores, eles estão em série. Então, olha só, se eles estão em série, o que nós vamos ter? Vamos colocar um desenho lá para mostrar, então, como que isso aqui acontece. Ó. Esses dois resistores estão em série, e esses dois resistores estão em série aqui embaixo também. Para destacar um pouquinho, vamos usar uma cor diferente para ele. Vou usar essa cor aqui? Não, não quero essa cor. Não quero essa cor. Vamos tirar então ela. Então, nós vamos usar aqui estilo, traço, eu quero essa cor aí. Pronto. E o de cima eu quero também a mesma cor. Pronto. Então, olha só, esses dois resistores aqui estão em série e esse daqui também estão em série. Eles podem ser substituídos por um resistor equivalente, tá? Eles podem ser substituídos por um resistor equivalente e é isso que nós vamos fazer. Então, olha só, o equivalente em série desses dois aqui, resistor em série, é a soma dos dois, que vai dar 7,5 mais 2,5, que dá 10 ohms.
Igualmente, aqui embaixo, você também vai ter o resistor equivalente em série, que é igual a 10 ohms. Então, olha só, você tem 10 ohms em cima, 10 ohms embaixo. Então, você vai ter em paralelo dois resistores de 10 ohms. Aí, o equivalente total desse circuito aí, desses resistores, ele vai ser, então, 10 em paralelo com 10. Então, você tem um equivalente de 5. Quando você tem dois resistores de mesma resistência em paralelo, o equivalente entre eles é a metade de um deles. Então, você tem aqui embaixo 10 em paralelo com 10. Então, 10 em paralelo com 10 é equivalente a 5. Então, eu vou colocar aqui embaixo para você que a resistência equivalente do circuito é igual a... Eu vou fazer as continhas aqui, mas eu vou colocar assim, ó, 5 ohms. Pronto. Resistência equivalente do circuito. Resistência equivalente do circuito. Ok. E por que que isso é importante? Isso é muito importante para a gente começar calculando qual é o valor da intensidade de corrente elétrica medida por esse amperímetro, tá? Quando a gente tem um circuito envolvendo resistor, gerador e receptor, a gente costuma calcular a corrente elétrica por meio de uma lei chamada lei de Poirier. A lei de Poirier, ela vai dizer para a gente que a intensidade da corrente elétrica é igual à força eletromotriz do gerador menos a força contra-eletromotriz do receptor dividido pela resistência equivalente. Tá? O E é de força eletromotriz do gerador. Olha, força eletromotriz desse gerador é 24 e a contra-eletromotriz desse daqui é de 4 volts. E a resistência equivalente nós achamos de 5. Então, a gente consegue achar qual é a corrente do circuito. Olha só. Então, o I, que é a leitura do amperímetro, vai ser 24 menos 4, tudo isso dividido por 5. Aí você vai ter que 24 menos 4, 20. 20 dividido por 5, então a intensidade da corrente medida pelo amperímetro é de 4 amperes. Então, isso aqui é uma resposta parcial. Resposta da primeira pergunta que ele fez. Qual é a intensidade da corrente elétrica medida pelo amperímetro? Então, vamos descer aqui, ó. Bom, se é 4 amperes, então essa resposta, o gabarito já não pode ser letra A, e já não pode ser letra B, e já não pode ser também a letra C. Então, nós sobraram dois itens para a gente avaliar, tá ok? Bom, agora a gente vai calcular qual é a BDP nos terminais do voltímetro 1 e 2 aqui, tá? Bom, para isso, a gente vai ter que calcular primeiro qual é o potencial aqui e o potencial aqui, tá? A gente vai fazer isso por meio da diferença de potencial. Olha só. Como nesse ponto aqui até aqui você não tem nada, então daqui para cá você tem o mesmo potencial. E a mesma coisa se repete aqui embaixo. Então, se eu disser, e aí eu vou dizer que usar aqui uma canetinha de uma cor diferente, ó. Se eu disser que esse potencial aqui é A, então esse potencial é A e esse potencial também é A. Tá vendo só? Bom, se eu disser, então, aí o que que acontece? A corrente elétrica passa por aqui e aqui tem um elemento que faz o potencial cair, né? O potencial cai e aí esse potencial aqui é diferente do A. Eu posso chamar esse potencial de B, por exemplo. Aí vamos lá para a parte de baixo. Tá feio esse B, né? Vamos fazer ele mais bonitinho. Pronto. Bom, aqui embaixo, quando a corrente passa por esse resistor,
esse potencial muda. Só que esse potencial é diferente desse. Então, eu vou chamar esse potencial aqui de C. Tá vendo? Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a DDP entre B e C, a diferença de potencial aqui. Então, a medida do potencial do voltímetro, olha lá, a medida da DDP do voltímetro é igual a DDP entre B e C. É isso aqui que nós procuramos nessa segunda etapa de cálculo. Bom, aí é difícil porque não passa corrente aqui, ou pelo menos ela é muito pequena, que chega a ser desprezível, né? Porque a resistência é muito grande, tá? Mas como eu não tenho essa resistência muito grande desse voltímetro que tem aqui, eu vou ter que calcular a DDP entre A e B e a DDP entre A e C. Aí você vai ver o que vai acontecer com isso que a gente vai encontrar aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar, então, lá em cima. A DDP entre A e B é VA menos VB, que vai ser igual a RA vezes I1. Então, olha só. VA menos VB é igual a RA vezes I1. Olha lá, RA é a resistência de A. I1 é a corrente que passa por aqui. Então, você vai ter que VA menos VB é igual a RA, que é 7,5. 7,5 vezes I1. Mas olha o detalhe. Professor, não sei quem é I1 e não sei quem é I2. Eu só sei que a soma dos dois tem que dar I. Bom, qual é o problema que a gente tem aqui? É que a resistência equivalente nessa parte de cima é 10. E na parte de baixo também é 10. Então, a corrente de 4 amperes, quando chegar aqui, ela vai se dividir igualmente, tá? Então, vai subir 2 amperes e vai descer 2 amperes, porque essa corrente aqui é de 4, nós encontramos ela aqui embaixo, olha lá. Vai chegar a 4 amperes e vai subir 2 para o ramo superior e vai descer, né, 2 amperes aí para a parte de baixo também. Então, qual é a conclusão que a gente chega? É que a corrente I1 é igual à corrente I2, que é igual a 2, tá? Repare que, ó, nós utilizamos aqui, ó, a lei dos nós. A lei dos nós garante para a gente, eu vou fazer bem aqui assim, que I, colocar tudo na cor vermelha. A lei dos nós garante que I é igual a I1 mais I2. Bom, mas I1 é igual a I2, ou I2 é igual a I1, né? Então, você vai ter que I1 mais I1 é igual a 2 e 1. Então, I é igual a 2 e 1. Então, como I é 4, 2 vezes I1, então I1 é igual a 2 amperes. E, como consequência, I2 é igual a 2 amperes. Pronto. Essa é a correntezinha que passa lá em cima e a corrente que passa lá embaixo. Então, você vai ter 7,5 vezes 2. Então, VA menos VB é igual a 15 volts. Tá vendo só? Bom, agora nós vamos para a parte de baixo, olha só. Essa parte de baixo aqui, ó. Aqui é VA menos VC. A DDP nesses dois pontos aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Vou até puxar assim, afastadinho um pouco. VA menos VC é igual a RB vezes I2. Então, olha só. VA menos VC é igual a RB, que é quanto? 4. 4 vezes 2. Bom, então, o VA menos VC é igual a 8 volts. Foi o que a gente achou aqui, tá vendo? É igual a 8. Pronto. Então, nós achamos os valores que a gente queria das diferenças de potencial. Deixa eu só colocar um do lado do outro, que eu acho que vai ficar melhor aqui assim, ó. Vou colocar um do lado do outro. Por que eu vou fazer assim? Porque agora eu vou montar um sisteminha com isso aqui,
Eu não quero VA menos VB e nem quero VA menos VC. Eu quero a DDP entre B e C, tá? Essa DDP entre B e C, ela vai ser aqui, ó. V do voltímetro. Vou até usar a notação correta aqui. No lugar de VP, eu vou usar o C, o V, o P, que é DDP do voltímetro. A DDP do voltímetro, ela vai ser, olha lá, VB menos VC. É isso que eu quero. Eu não quero VA menos VB e nem quero VA menos VC. Eu quero VB menos VC. Aí a gente vai montar um sisteminha com isso. Eu estou fazendo da forma tradicional para você tentar entender, tá? Ah, professor, isso demora demais. Eu estou fazendo demorado porque eu estou te explicando, tá? Depois que a gente aprende isso, a gente faz isso de maneira simples, mas primeiro a gente precisa aprender, tá? Então, olha só, vamos colocar aqui VA menos VB igual a 15 e VA menos VC igual a 8. Olha o meu sisteminha aí, ó. Tá vendo? Ó, repare que o que eu quero é VB e VC. Eu não quero nada com VA. Então, eu vou subtrair essas duas equações. Olha só. Quando você subtrai, você fica com VA menos VA, zero. Aí você fica com menos VB, mais, porque é menos vezes menos, mais VC. E do outro lado é 15 menos 8, que dá 7. Então, olha só. VC menos VB igual a 7 volts. Então, olha só, a DDP no voltímetro, eu coloquei P aqui, né? É V. A DDP no voltímetro vai ser igual a 7 volts. E essa é também a resposta da segunda pergunta que o problema fez para a gente, tá? Então, olha só. Então, só pode ser a letra D, a resposta que nós procuramos, tá vendo? A resposta dessa questão, o gabarito é letra D, não pode ser a última, porque ele está dizendo que é 4 volts. Nós encontramos, então, 7 volts, tá ok? Existem atalhos e maneiras mais simples de fazer. Eu decidi ir por esse caminho para você entender direitinho o processo. Não adianta ir direto ao ponto se você não entende o caminho. O caminho é importante para você poder compreender e ter a liberdade de depois fazer as questões sem o auxílio do seu professor, né? Então, no lugar de ensinar atalhos, eu estou ensinando para você como que a coisa verdadeiramente funciona, ok? Então, tá aí, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.